Fala, meu povo, bom dia Instagram, bom dia Facebook. Bom, conforme dividi aqui em alguns grupos de WhatsApp, disse a vocês que queria pontuar algumas questões acerca da manifestação que aconteceu ontem e qual lugar melhor para fazê-lo. Eu não quero pegar aqui o telefone nesse momento para poder mostrar para os senhores, porque eu tive a felicidade de encontrar uma escada aqui disponível, que estava sendo utilizada para alguma manutenção aqui na Câmara, e ela está me servindo como suporte, então me facilita, até porque eu tenho o hábito de falar com as mãos também, e estando com os telefones nas mãos me tira um pouco da sensibilidade na hora de me comunicar com os senhores. Mas acredito que o ângulo, tanto para quem está me acompanhando do Facebook, quanto para quem me acompanha aqui do Instagram, deva estar nítido e mostrando que eu estou, nesse momento, aqui na Câmara Municipal de Guapé, na Casa do Povo. Obviamente eu não pedi licença, pedi para a dona Zezé, obviamente, que é uma pessoa extremamente gentil, que presta serviço aqui na Câmara, mas eu não pedi licença para vereador, para presidente da Câmara, porque aqui é a nossa casa e não a casa deles, né? E infelizmente, mesmo que eles não tenham entendido, nós faremos a nossa parte para mostrar para eles, quantas vezes necessário for, que quem manda é o povo. Eles são só funcionários da população e infelizmente péssimos funcionários. Eu vou tentar respirar um pouco mais, eu vou tentar falar mais pausadamente. Eu sei que as minhas transmissões eu estou me acelerando, estou afobando, misturando vários assuntos, mas é dada as diversas circunstâncias que têm trazido, né, esse afloramento de sentimentos aqui no meu peito, vendo a nossa gente ser extorquida, ser roubada, ser lesada, ser desrespeitada todos os dias e, infelizmente, vendo a leniência, a conivência disso, a aceitação passiva por parte da maioria desses que deveriam representá-los. E é sobre isso que eu quero falar. Ontem aconteceu uma manifestação muito importante na balsa que liga Guapé a Araúna, e que lugar melhor para tratar a respeito desse assunto que aqui na Câmara Municipal. É importante dizer aos senhores, mais uma vez e quantas vezes necessário for, quem foram os responsáveis do que está acontecendo hoje. Eu queria aqui, de maneira bastante calma, levar essa reflexão, quem sabe, por um milagre talvez, isso possa tocar o coração da Elizabeth Florencio, do vereador do Trator, do vereador da Salsicha, do vereador aqui do CRAS, do vereador que fica dormindo, dos nossos representantes. Deixemos lá no passado o que fizeram com o nosso mandato. Isso não é relevante aqui no momento. Vamos tratar do que aconteceu antes e após. PL 01 de 2021 de iniciativa popular. O primeiro projeto feito pelo povo para o povo. Demandou estudo, demandou atenção, trabalho e muita dedicação das pessoas que estavam envolvidas, inclusive eu. Eu não pude redigir o projeto e apresentá-lo como vereador porque eu não tinha legitimidade para uma propositura dessas circunstâncias. Mas o povo tem, o povo tinha e continua tendo. O que não se tem são representantes, são assessores jurídicos que trabalhem a favor da população, que esclareçam verdadeiramente aqueles que precisam de esclarecimento, os vereadores. O que é feito é exatamente o contrário. Portanto, criou-se tanto imbróglio acerca de um projeto de 3 artigos, só 3 artigos, muito simples de serem compreendidos, mas o advogado, que tem uma vasta experiência e não tem sequer uma pós-graduação, mas ele se considera o maioral, distorceu várias informações, foi lá para o escritório dele junto à ex-presidenta, presidente, para levar desinformação para vocês, para fazer com que vocês acreditassem que aquele projeto não era legítimo, que o artigo 3 feria a legalidade do procedimento. E o artigo 3,
ele era muito específico. Ele revogava a Lei 1939 de 2009, para que aquela lei que haveria de ser estabelecida por força do projeto de iniciativa popular pudesse sobrepor a anterior, em plenitude, entregando para a população o direito de cada um de nós guapeenses fazermos as travessias em todas as balsas do município sem que nós tivéssemos que pagar por isso. Haja vista, novamente, Furnas direciona recursos e recursos vultosos. Não é condizente com o que Furnas nos tomou, com as áreas que foram inundadas, mas isso não é passivo mais de discussão. O que acontece é que esses recursos são vultosos. E eu mostrei para os senhores categoricamente, 2022 até maio de 2023, o município arrecadou nada mais, nada menos do que a bagatela de R$9.227.000 de royalties. E aonde o prefeito enfiou esse dinheiro? Essa é a questão. No Commander, nas diárias para os jovens assessores? Bom, talvez seja. A questão é que o advogado e a panela, coordenada à época pela Elizabeth Florencio, sob o julgo do semideus, disseram que o projeto estava errado. Eu estava em Belo Horizonte, liguei para a Alessandra e falei: Alessandra, existe a possibilidade de vocês coletarem a assinatura novamente? Tiago, vai dar trabalho, mas a gente faz. Um projeto que tinha coletado mais de 1.200 assinaturas, a população, em especial de Santo Antônio, Jacutinga, Penas e Pontal, se mobilizou novamente, reuniram-se e coletaram novamente mais de 800 assinaturas. E apresentou-se novamente o projeto. Aí, o que o gênio do direito arguiu? No regimento interno consta que a cópia do projeto tem que estar nas costas da folha que a população assinou. Ora, doutor, isso é incoerência pura. E vocês não respeitam nem leis federais, vocês estão me falando do regimento interno redundante em uma coisa totalmente incoerente. Mas o regimento interno, eu falei: doutor, o que prevalece é a lei suprema estabelecida pela Constituição Federal. E nesta não fala absolutamente nada disso. Imagine se esse projeto tivesse 10, 15, 20 páginas. Como é que se reduz 20 páginas nas costas de uma só, de maneira que a população possa lê-la? Isso é impossível. Todos os que assinaram estão cientes, até porque no cabeçalho de cada folha está escrito Projeto de Iniciativa Popular, aí no segundo, 046 de 2021. Não, mas ficou criando aquela narrativa com a ajuda dos incapazes, coordenados pela mais incapaz ainda da Elizabeth Florencio, e colocando dificuldades para que o projeto não tramitasse e não fosse aprovado. Eu cheguei num ponto de estafa, falei: eu não consigo mais. Por mais que eu sou uma pessoa pacífica, eu tenho o temperamento bastante aflorado. Então eu já não aguentava mais bater boca com esse cidadão, se é que nós podemos chamá-lo de cidadão. Porque cidadão ele não é, não se comporta como cidadão. Uma pessoa que se esconde, que mente da maneira como mente, não pode ser chamado de cidadão. E que atenta contra os interesses da população não pode ser chamado de cidadão. Então eu entreguei o projeto para a Alessandra e falei: olha, eu cansei, Alessandra, eu fui até onde deu para eu ir. Está aqui a justificativa daquele que se diz o maioral do direito e precisa de novamente coletar as assinaturas. A Alessandra pegou o projeto, copiou o corpo do projeto na folha, nas folhas aonde estavam as assinaturas, e me entregou de novo. Peguei e entreguei aqui na Câmara, protocolei. À época, aquela servidora, sabe, que não sabia ler, que inclusive a professora falou, coitada dessa menina, ficou público aí, mais uma da área do direito que sequer sabe ler, né? É a cria da pátria educadora. Sabe-se lá como é que conseguiu uma formatura, mas tudo bem. Isso não vem ao caso. O problema não é a formação, não é a incapacidade, é a falta de moral, é a falta de ética, é a forma desprezível como agiram. Ela, sob o julgo
desse que se diz o assessor jurídico da casa, coordenou e manipulou todo um teatro para poder me incriminar, requisitando as cópias que eu fui resistente em entregá-las, as originais, para eles, porque eu sei bem e sabia bem qual era a capacidade deles. Mas mesmo assim eu fiz. Estava cansado, falei, não, deixa eu entregar isso aqui que acaba com isso. O que é que eles fizeram? Eles pegaram, levaram para a Polícia Civil, levaram para o Ministério Público, me acusando indiretamente, né, mas apontando o dedo para mim, de que eu haveria falsificado documentos públicos. Veja bem, no mesmo dia, Alessandra, aconteceu isso. Eu tenho certeza que você não sofrerá condenação, mas possivelmente você terá que responder à Polícia Civil, responder ao Ministério Público, porque isso que está acontecendo é uma acusação por parte deles, e quem fez essas cópias foi você. Todos nós sabemos que não foi de maneira mal intencionada, como foi da parte desses vagabundos aqui, mas nós teremos que dar algumas explicações, porque eles nos acusaram. A Alessandra, pontualmente, Tiago, fica tranquilo, fui eu que fiz. O que é que você precisa? Eu falei assim, não, só se você assinar uma declaração de que quem fez a fotocópia foi você, porque eles estão imputando a mim. A Alessandra assinou, eu vim aqui e protocolei nessa casa. Nas mensagens vazadas possivelmente do WhatsApp daquela moça, ficou muito claro a resposta do advogado do demônio, dizendo, não temos a obrigação de comunicar à polícia nem ao Ministério Público. O que eles fizeram? Eles pegaram a declaração da Alessandra, sentaram em cima dela, esconderam da justiça Marcos Vinícius de Oliveira, Elizabeth Florencio e Júlia Teodoro. Os três esconderam essa informação da justiça e permaneceram com a acusação. Eu fui chamado para depor e fui instruído de maneira equivocada, e chegando lá na delegacia eu falei, não quero falar a respeito disso não sou criminoso, falo em juízo. E tendo tido eu essa postura, o delegado indiciou-me como suspeito de uma falsificação de um documento público. E com base nesse indiciamento, os cachorros do prefeito, principalmente aquele que apanhou como um cachorro esses dias, ficou aí latindo, ladrando, que eu era criminoso, que a Polícia Federal viria me prender. Disseminaram essa narrativa por toda a cidade e entraram com os pedidos de cassação, utilizando-se principalmente desse argumento. Muito bem. A acusação tendo chegado no Ministério Público, o Ministério Público primeiro leu e traduzindo em miúdos, falou, não existe crime algum aqui. Primeiro, não existe envolvimento por parte dele, porque tem uma declaração da senhora Alessandra dizendo que foi ela que fez as cópias, então o Tiago não tem nada a ver com isso, ponto. Segundo, a senhora Alessandra é uma pessoa humilde, é uma cidadã como qualquer outra, não tem a obrigação de dominar as técnicas do direito para fazer uma proposição de iniciativa popular. Portanto, não existe dolo por parte dela. Então, logo, não existe crime. Arquive-se a acusação, ponto final. Essa foi a decisão do Ministério Público. A presidenta e o advogado do demônio não ficaram satisfeitos. Não aceitaram. Recorreram à instância superior. Mesmo o Ministério Público tendo arquivado, o meritíssimo juiz de direito à época, tendo acompanhado o arquivamento, eles recorreram à instância superior. Novamente a instância superior manteve a decisão em primeira instância, ou seja, ganhamos em primeira e segunda instância. O que faremos agora? Vamos pedir a cassação do Tiago, não interessa. Justiça somos nós. Cult do Trator, Hernando Sonolento, Everton Veaco, Elizabeth Florencio e Companhia Limitada, Danilo da Salsicha. Esses sim são juízes, eles sim são capacitados para julgar. O Tiago faltou para com a dignidade da Câmara. Ele quebrou o decoro. Condene-o, queime-o, jogue a fogueira. Fumar palheiro aqui dentro? Tudo bem, não tem problema. Deixar lixo acumulado mais de um ano? Tudo bem. Apagar a bituca do cigarro em local público, fechado, no lixo, que ficou fétido ali durante quase um ano? Tudo bem, está tudo certo, bacana. Palmas para Elizabeth Florencio, para o advogado do diabo, está tudo certo. O que não pode é o que? É falar a verdade. O que não pode é defender a população. Não se pode defender os interesses do povo nessa casa. Inclusive houve um argumento, e desculpa, tenho conversado, tenho estreitado alguns laços, mas esse argumento é pífio. Nós não podemos fazer nada porque senão eles vão caçar nós também. Que
Que cassem, é só um mandato. Eu fiquei feliz de ser cassado? Não, óbvio que não. Mas faria tudo novamente para defender a população, correndo o risco de ser cassado. Fazê-lo-ei quando eu tiver nova oportunidade, se eu tiver. O que eu não vou fazer é ficar submisso, de cabeça baixa, tomando chibatada de prefeito. Isso eu não vou fazer, nem para esse, nem para nenhum outro. Então essa justificativa não é válida, não é justa. Senhores vereadores que estão se colocando a favor da população, se coloquem verdadeiramente, se coloquem de verdade, se sujeitando aos riscos. Se você vai para uma guerra, você está sujeito a morrer. Não se acovardem, trabalhem a favor da população, a população está sangrando. Muito bem, o que fizeram? Fizeram todo aquele teatro, utilizaram do discurso daquele que apanhou feito um cachorro, e eu não estou vindo aqui incitar violência não, como algumas pessoas comentaram aí com outras mídias sociais, e essas mídias me direcionaram: Tiago, podemos publicar? Eu falei, pode publicar à vontade. Ah, que o Tiago Câmara está rindo, está comemorando. Não, eu não estou comemorando. Rindo eu estou sim. Achei muito engraçado e sinceramente merecido. Uma hora tem que ter alguma coisa para ver se esse rapaz cai em si. O mundo não gira em torno do umbigo dele. Ele agrediu uma mulher e as mulheres ainda vieram defender, se bem que aquilo não pode nem ser chamado de mulher. A taxista que está aí mamando na teta da prefeitura, loirinha, a do sorriso amarelo que não teve capacidade de falar o que acontece lá dentro da PAI, inclusive, bom, deixa a PAI de lado por enquanto. E aquele grupo, que todas estão ligadas, grudadas em uma teta do poder público. Mesmo assim, eles ouviram aquele cidadão desqualificado, que já mostrou para toda a população o quanto ele é querido. Minhas redes sociais nunca foram tão engajadas como foi por eu ter dado publicidade à coça que ele tomou. E o que eu fiz? Chamei-o de parasita, porque ele está grudado no poder público, porque ele é presidente de partido e porque ele ofendeu uma amiga minha, chamando uma mulher que tem um gravíssimo problema de visão de cega, de burra. Não, mas o errado é o Tiago Câmara por ter defendido uma mulher. Na visão das feministas, o errado fui eu de ter defendido uma mulher. Vocês estão entendendo a inversão de valores? O errado fui eu das imbecilidades ditas pela professora, ter falado da pesadas, ter ofendido os filhos de amigas, se é que pode ser considerado amigo, uma coisa daquela. Então colocaram 3 pedidos de cassação do meu mandato e cassaram o meu mandato. E antes de fazê-lo, com todo o sacrifício, depois do todo ocorrido, houve a votação do PL 046 de 2021. E como ficou a votação? Vamos lá, deixa eu tentar pegar por ordem alfabética. Celso de Oliveira Freitas, a favor do projeto. Valeu, Celcinho. Hernando Sonolento. O Hernando eu não lembro se ele foi a favor, se ele foi contra. Não vou falar do Hernando agora não, porque eu não quero ser injusto também. Everton Gonçalves, contra. José Aparecido, contra. O que faleceu, contra. Danilo Álvaro da Silva, contra. Ah, nessa vez eu não posso ser injusto não. Com todas as ressalvas que eu tenho do vereador Hernando, nesse ponto ele não pecou. Ele votou a favor do projeto de iniciativa popular que daria isenção para vocês. Muito bem. Então foram 4 votos contra dos vereadores José Aparecido, Danilo Álvaro da Silva, do falecido e Everton Gonçalves. E 4 votos a favor, Celso Oliveira Freitas, Hernando Soares, Anderson Ribeiro e Tiago Câmara à época. Ficou 4-4. E a decisão foi para as mãos de nada mais, nada menos do que ela, a presidenta à época, Elizabeth Florencio, para desempatar. E ela foi com aquele português maravilhoso, com aquele discurso ávido, convincente, arguir sob a posição contrária dela. E com o voto de Minerva, a senhora Elizabeth Florencio jogou o projeto na gaveta. Contra, bateu na trave.
E qual a consequência disso? Hoje, o que vocês estão vendo. Não só hoje, o que foi visto lá atrás, porque a balsa era R$19,75, o valor foi para 30, quase que dobrou, teve um aumento de 97%. Lá atrás já aconteceu algo que impactou diretamente devido à atitude desses que eu acabei de citar e dessa em especial. A população de Jacutinga, Santo Antônio Pontal e Penas, que já sangrava com o valor abusivo cobrado para a travessia, teve que pagar dobrado. E lá atrás eu disse: vocês sofrerão as consequências, falei para a população, falei para vocês sofrerão com as consequências do que foi feito nessa casa hoje, porque eu sei que o prefeito vai terceirizar a balsa que faz a ligação com a Peraúna, e vocês vão pagar muito caro por isso. Eu falei isso dirigido para a população. Falei, tenham certeza, e aprendam com isso, o impacto que terá os votos que a população guapiense direcionou para Everton Gonçalves, Danilo Álvaro da Silva, Cute do Trator e a Bete Florencio e o falecido, vai deixar o legado deles no seu bolso, e deixou imediatamente, porque um mês após subiu na balsa de lá, e agora 2 anos, na saída do prefeito, o prefeito me traz uma empresa lá do Pará para dominar, extorquir e abusar da nossa gente, em especial dos mais humildes, cobrando os valores que os senhores bem sabem que está sendo cobrado, com a autoridade soberana do semideus, porque o que vale é a lei 1939 de 2009. Decreto nenhum tem força de lei, decreto nenhum pode sobrepor uma lei, mas no entendimento do prefeito, da assessoria jurídica dele, e pela incapacidade ética, moral, profissional do assessor jurídico dessa casa e dos patetas adestrados do prefeito, isso se deu e permanece. E o que foi feito, Tiago? Bom, o que foi feito, eu fiz lá atrás, apoiando, defendendo, lutando, colocando o meu cargo à disposição da população, tendo o meu cargo cassado, para defender essa causa, e não só essa, não vou ficar aqui citando as outras, mas não esmureci nem um minuto, não abaixei a cabeça nem um minuto, não deixei de apoiar Nezão, Alessandra, Rogério e tantos outros mais que clamavam pelo direito de fazer a travessia, sem ter esse ônus. Não parei, fui cassado, não parei também, me dediquei com a minha incapacidade técnica jurídica, haja vista não sou advogado, e não posso ficar perturbando aqueles que me ajudam, me ajudaram toda hora para fazer essas coisas que mesmo com as minhas dificuldades eu consigo fazer, de alguma forma, redigi uma denúncia e coloquei no Ministério Público, mesmo tendo colocado outras antes, mesmo tendo discutido com a diretoria de Furnas, tendo afrontado cada um dos diretores de Furnas na presença de um promotor de justiça, Dr. Carlos Eduardo Avanzi. Enquanto a Elizabeth Florencio ficou lá igual um fantoche, eu estava lá discutindo, defendendo o seu direito, o direito do guapiense. E estava lá a trupe do pateta maior, do prefeito, escutando Furnas falar que estava tudo bem, que as balsas são lindas, são ótimas e está tudo certo. Eu estava lá defendendo vocês. Depois disso, me concentrei, escrevi, tem outra denúncia. Já dividia em grupos de WhatsApp, basta não ter preguiça. São 3 folhas, eu me dediquei para escrever. Que você se dedique agora para a lei e para entender. É fácil de conseguir. Quem quiser é só me pedir que eu mando. Fiz a denúncia, está lá. Só que isso tudo é muito demorado. Temos um promotor ou promotora, no caso, eu ainda não tive a possibilidade de conversar com ela. Um dia por semana, numa cidade que tem mais problemas do que todas as outras no estado de Minas Gerais. Então é humanamente impossível esperar que as coisas aconteçam da maneira célere como precisamos. Mas a denúncia está lá. Foi feita, eu não permaneci de braços cruzados, não. Eu não permaneci fazendo cena, só fazendo live, para chamar a atenção dos senhores, não. As minhas palavras se convertem em ações. Aí eu me deparei com a notícia
Ligação importantíssima que eu estou interrompendo aqui, tá? Em breve os senhores terão ciência do que se trata. Então, eu tive a felicidade de receber uma mensagem do Angelito, assessor do Cleitinho, me dizendo que o Cleitinho viria a Aguapé a convite do vereador Lucas. Falei, que ótimo, Angelito. Vocês me desculpam a ausência, eu estou concentrado em tanta coisa regional, e agora o Cleitinho lá no Senado, né? Eu acredito que essas coisas não deveriam nunca chegar no ponto que foi necessário trazer um senador aqui. O tempo dele é muito caro para a nação. E isso mostra a grandiosidade do Cleitinho. E o porquê nós apoiamos e o porquê eu não arrependo de ter pedido voto para ele. Quase 4.000 votos na nossa cidade. Sem ter tido queima de alho, sem ter tido nada de firula. Cleitinho se dirigiu respeitosamente à população guapeense. Ele veio a essa casa aqui e foi tratado de maneira desrespeitosa pela presidente da Câmara, até então, Elizabeth Florencio. Não ofereceu sequer um copo de água para ele, não ofereceu sequer uma cadeira. Imaginem se fossem os deputados, senadores da base deles, nossa, ela cederia a cadeira dela para eles sentarem. Mas para o Cleitinho não, o Cleitinho foi desrespeitado, e mais uma vez ele foi desrespeitado aqui. Mas o Cleitinho veio, e qual o interesse do Cleitinho? Época de campanha, o Cleitinho quer voto. Não, minha gente, mandato de senador são 8 anos, 8 anos. Cleitinho está no primeiro ano de mandato dele, se deslocou lá de Brasília com a equipe dele, para vir aqui ver problema regional. Por mais que o Cleitinho seja senador, ele não tem poder para resolver isso. Quem tem poder para resolver isso, sabe quem é? Esses aqui, ó, que deveriam estar aqui trabalhando por vocês, os vereadores. Eles sim, sabe como deveria chamar essa casa? Resolve problema. Freio de mão, chicote, chibata de mãe. Isso deveria ser o nome dado para a Câmara Municipal, para a Casa do Povo. Sabe por quê? O dever, a função maior dessas pessoas aqui é não deixar a megalomania subir a cabeça daqueles que estão sentados lá em cima. É não deixar o poder subir a cabeça do prefeito, de forma que o prefeito se considere o dono da cidade. Ele não é. A função deles é mostrar, prefeito, baixa a bola, nós, do mesmo jeito que a população colocou você aí, nós tiramos. Faça o trabalho correto. Não, como a maioria deles ganham, e ganham muito bem, e são beneficiados sim pelo poder público municipal, pelo prefeitão, com os cargos que são entregues aos familiares desses que deveriam representá-los. O que eles fazem? Eles atendem aos interesses do prefeito e aos próprios interesses. O seu pouco importa para essa gente. Quantos vereadores estavam lá ontem? Bom, eu não estive lá na balsa uma vez, ou 2, ou 3, ou 10. Recentemente eu cheguei a deitar na rampa daquela balsa, para mostrar que essas pessoas não podem fazer o que eles estão fazendo conosco. E nem cargo de vereador eu tenho. Não tenho proteção de imunidade parlamentar, não. Estive lá como cidadão, sentindo a dor que cada um de nós estamos sentindo, levando a voz de vocês ao alcance que eu consigo levar, lutando para que isso seja revertido. Tanto quanto eu estou lutando para que seja revertida essa imposição da taxa para a coleta de lixo, de resíduos sólidos, que é absurda. Que também me dediquei, que denunciei, que estou articulando aí com autoridades para tentar reverter isso, porque a população de Guapé já não aguenta mais pagar tanto tributo, tanto imposto, fica com tanto peso para esses vagabundos irem para Brasília e ganhar R$ 9.600 andando de carrão com meninada, com venezuelano. Isso não tem sentido, não é preconceito para com o venezuelano não, mas qual o currículo dele? O que ele faz na prefeitura? O que ele faz para o prefeito? Respondam vocês. Qual a função dele? Obviamente todos nós sabemos, mas eu não tenho absolutamente nada a ver com a vida pessoal do prefeito. Que ele faça da vida dele o que ele bem entender, mas que ele não faça com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, que ele faça com o dele. Leva o venezuelano para passear no carro dele, se é que ele tem carro. A minha é uma caminhonete muito simples. Eu preciso viajar com mais pessoas, eu tenho que pedir carro emprestado para amigo meu. Agora fica o prefeito nessa esbórnia, num carro de luxo, comprado com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, que poderia ser direcionado para que você e eu não pagasse o tributo cobrado na balsa, para que você e eu não pagássemos essa taxa exorbitante da coleta de lixo. Então, população, que vocês entendam, pelo amor de Deus, e separem o joio do trigo, que vocês consigam ler quem estava lá verdadeiramente e quem estava lá para fazer teatro.
Quantos apoiaram o projeto de iniciativa popular? Quantos daqueles que lá estavam se manifestaram no primeiro momento, onde nós precisávamos da ajuda deles? Aonde eles estavam? O que eles faziam? Porque se lá atrás aquele projeto tivesse sido aprovado, já era, prefeito nenhum teria feito o que... Não, esse aí faria, né? Mas era fácil de derrubar. Era muito simples de derrubar. E é simples de derrubar. O Cleitinho ontem arguiu algumas coisas no pouco tempo que eu consegui ficar lá. E depois eu assisti alguns trechos, não consegui assistir tudo. Mas é totalmente compreensível. Ele não entendeu ainda a realidade das circunstâncias aqui de Guapé. Simples assim. Foi excelente, excepcional, espetacular, muito bem-vinda a vinda dele à nossa cidade. Mas o Cleitinho não conseguiu compreender ainda o que acontece aqui. E é totalmente aceitável. Olha o peso que ele tem, que ele teve como deputado estadual, que ele está tendo agora. Imagine a demanda que chega todos os dias no gabinete dele. Então é compreensível. O Cleitinho se colocou lá ontem, não, vamos falar com os vereadores. Falar com quais vereadores? Responde para mim, quais? Não, eu tenho certeza que os vereadores não vão votar contra isso. Óbvio que vai, Cleitinho. É claro que vai. Já o fizeram e farão quantas vezes o prefeito mandar. Porque eles estão aqui, ó, no do prefeito. É óbvio que vai. Então esperar ainda bom senso por parte deles, é o que eu estou dizendo, é o mesmo que esperar um milagre. Não tem outra colocação, é isso. É permanecermos à espera de um milagre. Se nós quisermos esperar que essa situação seja revertida através do poder do legislativo, é o mesmo que esperarmos um milagre. Principalmente pelo fato de quem está na presidência, quem tem o poder para pautar os projetos nessa casa, o vereador da salsicha. Dá para acreditar que o vereador da salsicha vai afrontar a autoridade do chefe dele? É ilusório. Então, se nós permanecermos esperando, o Cleitinho veio, agora os vereadores vão arrumar tudo, está tudo certo, isso não vai acontecer. Vamos emitir um decreto legislativo. Não é necessário emitir decreto legislativo. Não precisa emitir decreto legislativo. Por quê? Porque a lei sobrepõe o decreto. Simples assim. Princípio constitucional. Decreto nenhum pode sobrepor uma lei. E a lei vigente é a 1939 de 2009, e não o decreto que esse insano desse prefeito colocou. Então não é necessário a Casa Legislativa emitir decreto legislativo. O que é necessário é a Casa Legislativa não votar o projeto que está aqui para ser votado. Esse sim não pode ser votado. Porque se for, aí já era. Aí a autorização legislativa, meus amigos, penem. Só a outra legislatura para poder derrubar, porque a justiça, vocês viram quais as respostas que eles dão acerca da minha cassação. Já conversei com juízes. Tiago, se não houver um fato novo, houve sim, mas isso vai de entendimento para entendimento, e o judiciário não quer intervir sob nenhuma circunstância no legislativo. Isso na micro-região, né? Porque lá em cima o judiciário legisla mais do que o próprio Congresso. A gente sabe disso, está nítido. A conduta, infelizmente, do Supremo, que deveria zelar pela Constituição, está aí legislando, afrontando todo um Congresso e um Senado. Mas vamos nos ater aqui para a nossa realidade. Então foi excelente, obrigado, Cleitinho, de verdade, muito obrigado por ter enxergado a nossa necessidade e ter vindo aqui colaborar para conosco. Eu fiz essa solicitação a ele mesmo antes de estar vereador. Quando eu fui procurá-lo lá no edifício Costa Rangel, em Divinópolis, e levei um calhamaço de denúncias. Denúncias que conversei com a Fernanda, ex-assessora jurídica dele, por inúmeras vezes. Mas só agora o Cleitinho encontrou um tempo ótimo, legal demais, muito bem-vindo. Que ele volte inúmeras vezes e seja muito bem recebido pela população guapeense. É isso que eu desejo. Porque ele vindo, desperta a sua curiosidade, chama a atenção das mídias regionais. E falando em mídias regionais, ontem eu dividi
esta informação com um repórter da Folha da Manhã e falei: leva para o seu chefe. Lá na Balsa, no porto da Balsa, terão ao menos 2 vereadores, que eu tenho certeza que irão, um senador, um deputado. Será que estes são autoridades para o seu chefe? Porque o seu chefe vinculou uma matéria mentirosa e depois me procuraram, me deu o trabalho de explicar que era mentira, e o seu chefe, depois de tudo pronto, falou que não podia publicar porque eu não tinha autoridade, porque eu não era vereador. Então pergunta para o seu chefe se o senador da República terá autoridade que eu não tive. Pergunta para ele se isso aqui é matéria, se isso é furo de reportagem. O jornal Folha Regional aqui do Rômulo publicou. E a Folha da Manhã, onde que ela estava? E a EPTV, que foi fazer ceninha colocando meu nome em rede nacional como uma pessoa que eu nunca fui, que mandou uma repórter tendenciosa dentro da minha casa para desrespeitar a minha família, para vender mentira para você. Aonde estava a EPTV? Aquilo não era furo de reportagem para a EPTV? Para a Rede Globo? Dá uma pausa. Está. Será que aquilo não era furo de reportagem para eles? Não, não é. Não é. Não é do interesse deles levar informações verdadeiras para vocês. É do interesse deles manipular para ver se recebe ali o bom e velho jabá. Massagear o ego de autoridades com a expectativa de receber o retorno. Olha quanto a Rede Globo já recebeu do governo Lula frente às outras emissoras. Então, mídia, para vocês acreditarem, é essas daqui. E mesmo assim é necessário filtrar. Filtrem as palavras que eu falo. Filtrem as palavras que os outros que usam do mesmo meio de comunicação também falem. Mas façam vocês essas análises. A era de TV Globo entrar dentro das nossas casas e disseminar o tão termo hoje utilizado fake news, porque não houve ninguém no mundo que tivesse disseminado mais fake news do que a Rede Globo, e agora eles querem regulamentar as redes sociais, as mídias de internet, porque pessoas como eu não podem errar. Eu não posso trazer uma informação equivocada aqui para você, mas a Rede Globo pode entrar dentro da sua casa e influenciar o seu filho, o comportamento dele, a distribuir lascívia, luxúria em horário nobre. Eles podem. Se eu falar qualquer palavrinha aqui, as próprias redes sociais já estão cancelando. Quantas lives minhas já perdeu o alcance por conta de uma ou outra palavra que me escapa? Mas a Rede Globo continua aí, soberana, maioral, e tantos ainda sendo influenciados por estes. Então cabe a você separar o joio do trigo, cabe a você procurar informação, cabe a você cobrar desses vagabundos aqui, que eles trabalhem a favor da população. Quando eu disse que vocês estão sendo roubados, isso foi endossado ontem por um deputado e por um senador. Vocês estão sendo roubados. Isso é roubo. Roubo. E até quando os senhores aceitarão isso passivamente? Ontem eu vi lá um grupinho batendo palma. O que é isso, gente? Vocês estão achando que isso aqui é uma festa? É sério? Estão aqui para idolatrar? E não está batendo palma, não era para o Cleitinho, não. O que é isso? Tô doido. Viraram um popstar. Enquanto a população fizer isso e idolatrar, vocês vão continuar recebendo o que políticos estão bem acostumados a entregar para vocês. Enquanto vocês não tiverem a concepção de que político é empregado e cobrado político, tendo a consciência de que vocês pagam o salário deles, vocês continuarão tomando os presentes que eles encaminham para vocês. Enquanto vocês não aprenderem a separar o joio do trigo, em votar em pessoas como Cleitinho Azevedo, como Thiago Câmara, que a modéstia me falta aqui agora, mas verdade seja dita, vocês continuarão reféns dessa gente inescrupulosa. Se vocês continuarem imaginando que o que acontece é o que vocês enxergam, vocês continuarão sendo feitos de besta. Porque o que é feito fora do alcance da vista de vocês é o que determina o rumo das coisas. E quando eu disse que seria vereador, que se vocês me concedessem o mandato, eu trabalharia em prol da população, eu levantaria o tapete, eu mostraria a sujeira para vocês, custasse o que custasse, eu mantive a minha palavra. Eu vinha para cá, eu trabalhava. Onde eles estão? Cadê? Pergunta se o assessor jurídico está aqui. Não está, né? Deve estar lá no cartório.
correndo atrás dos próprios interesses e ganhando quase 10 mil reais que você paga. Então eu não estou vindo aqui incitar violência de ninguém, não houve violência lá, graças a Deus. Mas enquanto não houver mobilização popular, enquanto não houver comunicação entre vocês, corrente do bem, um convence 3, 3 convence 9, 9 convence 27, e assim vai tomando uma proporção que daqui a pouco ninguém mais nos cerca. Foi isso que o Cristo vivo ensinou. Ele veio aqui, ele pegou 12. Os 12 viraram 120, viraram 300, viraram 3.000. Quantos cristãos existem no mundo hoje? Só dessa forma a sociedade vai sair desse mar de lamas. Isso é milenar. Isso é desde a época de Cristo. O melhor que teve entre nós, o Deus vivo, foi crucificado, morto e sepultado. E não serviu de nada. Desde a Roma antiga, pão e circo, pão e circo. Chega, gente, chega. Vocês têm o poder de questionar, sim. Vocês têm o poder de criticar, sim. Enquanto um criticar, eles vão processar. Enquanto 2 criticarem, eles processarão. Enquanto 3 criticarem, eles processarão. Enquanto 30, 300, 3.000, aí eu quero ver se eles vão processar. Aí eu quero ver se eles terão força. Como diria minha irmã Maria Áurea, eles pegam um graveto e eles simplesmente quebram. Mas vários, um fecho, eles não quebram. E se quebrou um graveto, aprendamos com esse graveto quebrado, que fui eu. Eles podem ter me quebrado, mas eles deixaram farpas, e essas farpas vão ferir eles gravemente. Anotem bem isso que eu estou dizendo a vocês hoje. Eu posso ter permanecido um tempo calado, um tempo doente, mas eu estou vivo, e o que não mata fortalece. Então escrevam e pensem muito bem nisso que eu estou dizendo para os senhores hoje. Pessoas que se dizem diferentes desses, aonde estavam que não estavam lá ontem colocando a sua posição? Eu li hoje uma mensagem num grupo de WhatsApp e eu falei assim, que genial! Está aí, é esse tipo de candidato que nós precisamos. É por isso que eu vou apoiá-lo. Obviamente não, né? Vocês já sabem a minha posição. Está aqui do lado da Câmara, vendo tudo acontecer e dando milho aos pombos. Então, peguem a concepção de que o grupo deles estão vendendo, que eu sou um louco, minha esposa é incapaz, e que o meu grupo é pequeno, que eles são oposição ao Nelson, e acreditem nisso. Está aí a receita da desgraça, da tragédia. Levem essa receita para suas casas e os senhores verão o resultado. O que eu falei lá atrás, tudo o que eu disse, aconteceu. Então acreditem, quando eu digo para vocês que eu sei o que está acontecendo atrás dos bastidores, é porque eu procuro informação, é porque eu tenho pessoas que prezam pelos mesmos princípios e me informam. Eu sei aonde eles estão, eu sei com quem eles se reúnem, eu sei qual a estratégia. Eu sei o que eles desejam e eu sei o que eles terão capacidade, têm capacidade e já estão fazendo. Querem acreditar nesse grupo? Livre-arbítrio. Deus não é ruim. Deus só dá para nós o que nós pedimos. Liberdade de escolha. Boas escolhas, bons resultados. Más escolhas, maus resultados. Simples assim. Deus é bom e é justo. E é isso que nós temos que entender. Portanto, eu já vou botar meu bonezinho na cabeça para não esquecer ele aqui. Eu vou virar a câmera agora, tanto do Instagram quanto do Facebook. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Aqui, Instagram eu virei. Vou inverter a do Facebook aqui agora. Estou aqui na casa de vocês. Está aqui o quadro de cada um dos vereadores que aqui passaram, com o meu total respeito aos bons vereadores. Mas observem e respondam vocês mesmos. Quais foram bons, quais foram ruins, quem realmente trabalhou a favor do povo, quem veio aqui para ganhar um salário, encher o bolso e fingir que está ajudando a população. Olhem bem para esses rostos, obviamente, pelos meus equipamentos limitados, não dará para filmar todos, mas tem homens grandiosos, mulheres grandiosas aqui. Infelizmente, não são e nunca foram a maioria.
Vejam bem esses rostos, porque estes são os responsáveis por promover o bem-estar, o bem comum, por zelar pela justiça, por fiscalizar o trabalho de cada um dos prefeitos. Olhem bem para esse rosto, vejam o impacto que essa senhora trouxe aos bolsos de vocês. A outra placa que haveria de estar aqui ainda não está, portanto não tem como eu filmar os rostinhos bonitos de Everton Gonçalves, Danilo Álvaro da Silva, Cuti do Trator, Hernando da Saúde, né? Vamos colocar assim, cada um tem uma facilidade dentro dessa gestão, Nelson Alves Lara. Danilo da Salsicha, estou me esquecendo de alguém? A Elizabeth Florencio, ela, que a família dela, 90% está trabalhando no poder público, filho como secretário de esportes, e a criançada não tem sequer um uniforme para poder participar dos campeonatos. Pensem bem no todo, avaliem direitinho, reflitam sobre tudo que já foi falado, tudo que ficou público a vocês, e que a modéstia me falte agora, graças à promessa que fiz e que cumpri a cada um dos senhores, que daria publicidade a tudo que fosse público. Portanto, me despeço de vocês agora, com essa camisa nessa casa, que é totalmente pertinente de usá-la hoje, como usei anteriormente, para mostrar para os senhores que não tem nada oculto, está tudo claro e muito claro. Vocês decidem, joio ou trigo. Grande abraço, fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.